Antes de começar esse episódio, eu acho importante entender a diferença entre o que é o maior e o que é o melhor. Eu acho que o Spielberg, para o cinema norte-americano, talvez ele seja o maior cineasta de todos os tempos. É ele que surgiu ali na década de 70, junto com uma galerinha boa. O Spielberg tropeçou aí, principalmente na década de 2010, teve cambaleadas aí. Não diria que ele é o melhor, mas quando ele atinge o nível máximo dele, ele faz obras do nível das que a gente vai discutir aqui hoje. Antes de começar toda essa discussão sobre o Spielberg, não se esqueça de curtir, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Esse episódio, sempre bom lembrar, faz parte de um projeto muito maior que inclui esse livro, Momento Crítico, né, que é uma coletânea de críticas separadas por diretores. E tem alguns colegas do Spielberg de Nova Hollywood aqui, Scorsese, Coppola, Hal Ashby, tem alguns caras interessantes aqui, talvez melhores que o Spielberg, talvez. E também no site, onde estão todas as críticas, não só do Spielberg, mas de diversos cineastas, atores, atrizes, playlists e biografias também. O Spielberg acho que em termos de, quando a gente fala do cinema comercial, de blockbuster, ele é o grande fenômeno da Nova Hollywood. Quando eu digo Nova Hollywood, são os diretores norte-americanos que surgiram ali no final da década de 60, principalmente na década de 70. Eu acho que o único filme puro do Spielberg com a estética da Nova Hollywood é o The Sugarland Express, que é de 74, se eu não me engano, que é um filme que tem crítica no site, inclusive. É um filme que poderia ser, inclusive, dirigido pelo Altman, pelo Terrence Malick e tal. E aí, depois disso, ele começou a colocar as suas digitais mais famosas, a criar um nível autoral maior. O filme seguinte dele foi nada mais nada menos que Tubarão, né, que virou um fenômeno e é até hoje um fenômeno. E é a prova de que ele é muito versátil, né, um clássico do terror, pode ser considerado um terror. E depois disso ele vai pro filme que é um dos mais pessoais da vida dele, que é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que gira em torno dessa fascinação que ele tem sobre a vida alienígena e da relação que nós, seres humanos, temos com essa vida desconhecida, né? É um filme que também tem crítica no site. Eu acho, assim, que é um dos auges dele atrás da câmera. Tem algumas questões em relação ao roteiro, principalmente ao personagem interpretado pelo Richard Dreyfuss e decisões que ele toma ao longo do filme, mas é um clássico, é um grande filme. E aí, a partir daí, o Spielberg meio que ele empilha um clássico atrás do outro, ele vira um fenômeno de bilheteria. Indiana Jones, aí vira trilogia, ET, aí ele reinventa, ele muda o estado do cinema com os efeitos visuais de Jurassic Park. O estúdio que financiava esses artistas da Nova Hollywood, United Artists, depois do fracasso do filme Portal do Paraíso, do nosso Michael Cimino, né? E aí muitos desses diretores entraram, assim, os filmes deles pararam de ser financiados e os estúdios, acredito que viram assim, qual desses caras é o que vai mais dar dinheiro aqui pra gente. O Spielberg era a mina de ouro, assim. Ele entra ali na década de 90 com uma vontade muito grande de ser reconhecido mais do que como um artista de entretenimento, de filmes familiares e tal. Ele ainda se via desrespeitado. E aí ele começa a fazer filmes de prestígio para ganhar Oscar e tal. E aí é uma fase que eu acho que o Spielberg ele erra um pouco a mão, que ele pesa um pouco no melodrama. Eu acho que, como eu já falei em outros episódios, tipo Douglas Sirk, existe uma diferença entre o melodrama e você apontar uma arma pra cabeça de alguém e falar, chora, pelo amor de Deus. E ele faz isso em alguns filmes, tipo A Cor Púrpura, no final de A Lista de Schindler, que é um belo filme, mas eu acho o final muito ruim. Mas ele ganha essa validação, ele ganha o Oscar, depois ganha de novo pelo Soldado Ryan. E aí ele entra na fase que eu acho a mais interessante dele, que é no início da década de 2000, que ele faz filmes como Guerra dos Mundos, ele inicia uma parceria com Tom Cruise, os Minority Report, que é uma ficção científica
com toques de thriller, de conspiração. Faz Munique, pra mim é a obra-prima dele. E aí ele entra depois aí ele dá uma recaída de novo em 2010. E nessa década, simplesmente, quando ninguém esperava mais nada do Spielberg, ele ressurge das cinzas, faz um musical, um remake de um clássico atemporal, que é o West Side Story. É uma adaptação belíssima, um trabalho assim de um cara, 80 e poucos anos. A vitalidade que ele imprime nesse filme é impressionante. E faz o seu filme mais pessoal, que é Os Fabelmans, que é um filme autobiográfico, que ele fala sobre a relação dele com os pais. O pai é um cara mais ligado à engenharia, à ciência, um cara muito mais metódico e frio, e a mãe mais complicada emocionalmente, mais ligada às artes e tal, e como essas diferenças moldaram a personalidade dele e a paixão dele pelo cinema. Agora eu vou chamar a máquina para falar um pouquinho sobre a biografia do Spielberg. Fala, Gustavo. Deixa comigo. Spielberg nasceu em Ohio, em 1946, em uma família judia de origem russa. O pai foi engenheiro elétrico pioneiro no desenvolvimento dos primeiros computadores comerciais americanos. A mãe era pianista de formação clássica. A infância foi marcada por mudanças sucessivas, mas principalmente por uma noite específica que ele contaria a vida inteira, quando o pai acordou ele de madrugada para verem juntos uma chuva de meteoros no deserto do Arizona. Aquele instante, segundo o próprio diretor, é a matriz emocional de Contatos Imediatos do Terceiro Grau e de toda a sua relação com o céu como espaço cinematográfico. Começou a filmar ainda criança, em 8mm, e aos 17 anos, em 1964, dirigiu Firelight, longa amador sobre alienígenas invadindo uma pequena cidade. Esse filme é o embrião direto não só de Contatos Imediatos, mas também de Disclosure Day, que estreou agora em junho. A entrada de Spielberg em Hollywood foi por uma porta lateral. Ele cursou cinema na Califórnia, mas abandonou o curso e, em 1968, dirigiu um curta chamado Amblin, que chamou a atenção da Universal e lhe rendeu, ainda nos seus 20 anos, um contrato como diretor de televisão. Esse mesmo nome, Amblin, batizaria mais tarde a produtora dele, fundada em 1981. Em 1994, ele cofundou a DreamWorks, primeiro grande estúdio criado em Hollywood em décadas. A identidade judaica atravessa a obra dele a partir dos anos 1990. Foi o motor da criação da USC Shoah Foundation, em 1994, arquivo com mais de 55 mil depoimentos de sobreviventes do Holocausto, financiado com o salário e os lucros futuros da lista de Schindler. E é aí que a gente chega num dado importante para entender o episódio. A obra do Spielberg costuma ser dividida em fases que todo mundo conhece: os anos 70 do Tubarão e Contatos Imediatos, os anos 80 do ET e Indiana Jones, e o ano milagroso 1993, quando ele lançou Jurassic Park no verão e Schindler's List no inverno, em uma demonstração de amplitude técnica e moral que poucos diretores na história sustentaram. Schindler rendeu o primeiro Oscar de melhor diretor. Em 98, O Resgate do Soldado Ryan reescreveu a gramática do cinema de guerra e rendeu o segundo Oscar. E para dar uma ideia rápida da amplitude dessa obra, vale lembrar 3 filmes que ele entregou em sequência, entre 2002 e 2005. Minority Report, Guerra dos Mundos e Munique. Uma trilogia involuntária sobre o medo, a vigilância e a violência, em que o domínio absoluto do espetáculo passa a servir uma reflexão política e ética rara no cinema americano de grande orçamento. É um recorte pequeno de uma carreira gigante, mas suficiente para mostrar do que esse cineasta é capaz, mesmo 5 décadas depois de ter inventado o blockbuster. Em 2026, no mesmo ano em que estreou Dia D, Spielberg se tornou a 22ª pessoa da história a alcançar o EGOT. 3 Oscars, 4 BAFTAs, 13 Emmys, Cecil B. DeMille, Medalha Presidencial da Liberdade. Não falta absolutamente nada na estante dele. Mas a estante é o que menos importa quando a gente fala de Spielberg. O que importa é que praticamente toda a década ele entregou um filme que mudou alguma coisa, no gênero, na indústria ou na forma de o público se relacionar com a sala. É muito claro o recorte das décadas para o Spielberg, desde quando ele começa, e as pessoas às vezes se esquecem, porque o primeiro filme dele que
foi pro cinema direto é The Sugarland Express, mas o primeiro filme dele é Duel, que é um filme muito simples, mas que já lida com uma abordagem que seria comum depois na carreira dele. E é um filme que depois fez tanto sucesso que foi pro cinema, que é um cara que tá dirigindo e de repente ele começa a ser perseguido por um caminhão e a gente em nenhum momento vê quem que tá dirigindo aquele caminhão. Então ele já cria no seu primeiro filme essa lógica de um monstro, uma figura desconhecida que tá perseguindo aquele cara. Claro, como todos os cineastas prolíficos como Spielberg, ele experimentou, ele entrou em testou diferentes gêneros, diferentes abordagens. Eu acho que ele não funciona muito quando ele força a mão no melodrama, como eu disse, mas ele é um cara que tem uma imaginação muito forte, ele tem uma fórmula, o Spielberg tem uma fórmula que funciona, inegavelmente, e mesmo nos seus filmes mais desconhecidos e crus, assim, tem essa lógica do espetáculo visual, porque o Spielberg é mais do que um diretor de sucessos e um cara que faz blockbusters, ele é um grande encenador. O que ele faz com a câmera é realmente impecável, assim. Inclusive o filme que eu vou discutir daqui a pouco é, pra mim, o trabalho de direção mais impressionante da carreira dele e um dos mais subestimados. Ele tem uma carreira irregular, eu acho que ele entra num patamar muito pelo nome que ele tem, mas isso não muda o fato dele ter mudado a história do cinema com, sei lá, uma dezena aí de filmes importantes para a história da sétima arte. Uma das marcas principais do Spielberg, aí fugindo um pouco dele como diretor, assim, atrás das câmeras, é como ele traz a realidade, a vida dele, de alguma forma, para os filmes dele. Por exemplo, por décadas, enquanto ele esteve brigado com seu pai, ele trouxe de alguma forma, seja em papéis principais ou papéis menores, pais que de certa forma abandonavam suas famílias e tal. Ele, depois de um tempo, depois de assumir de uma forma mais aberta a sua criação judaica, ele fez filmes em que ele deixava isso muito claro. Inclusive, Fabelmans, isso fica bem evidente. Então é um cara que desde o início de sua carreira, ele de alguma forma trazia aspectos muito pessoais para os filmes dele, seja lá de qual gênero e tal, e qual período. Talvez seja a parceria mais emblemática do cinema quando você pensa em um diretor e um compositor. Eu acho que Spielberg e John Williams marcaram aí gerações com temas muito diferentes, assim. Claro, tem os mais pops, mais épicos, tipo do Tubarão, do Jurassic Park, do Indiana Jones, mas tem outros que funcionam muito, que são muito funcionais para aquelas narrativas acontecerem. Por exemplo, Contatos Imediatos de Terceiro Grau é um exemplo. Esse primeiro filme dele, Sugarland Express, é uma trilha minimalista, assim, que o John Williams, o cara que faz essas coisas grandiosas, ele, como ele consegue se adaptar, como ele é tão versátil quanto Spielberg. Então é uma dupla que até hoje, o filme novo dele é a trilha sonora do John Williams. E o meu favorito, ele muda, assim. Eu acho que hoje é o filme que eu vou falar daqui a pouco, é o Munique, que é um filme subestimado, até ele é bastante aclamado, mas ele é pouco comentado quando as pessoas falam sobre o Spielberg. É um filme que trata sobre um tema bastante atual e que traz toda essa raiz judaica dele. E é um filme, eu acho que é o filme mais sombrio e mais maduro dele, tanto formalmente quanto tematicamente, a forma como ele explora os temas desse filme. O que você quer de mim? Nós somos a última esperança de parar Hitler. Antes de entrar na crítica principal, aqui, 3 filmes que compõem a playlist. Minority Report, eu acho que é um exemplo perfeito de uma ficção científica com um conceito original, interessante, que ao mesmo tempo
como a grande parte dos filmes do Spielberg, diverte, mas também serve como um prenúncio para coisas que já acontecem e que podem vir a acontecer no mundo. E é um filme que ele inicia, se não me engano, a parceria com Tom Cruise e que tem um elenco estelar assim também. Guerra dos Mundos é um filme que gira muito em torno do que acontecia nos Estados Unidos, os resquícios do 11 de setembro. E é um filme ali que meio que você percebe pelo filme que ele faz as pazes com o pai, pelo personagem principal que é o Tom Cruise, que é um pai e tal, tentando salvar os filhos daquela invasão. E o Munique, que, como eu já comentei agora há pouco, vou comentar agora de forma mais detalhada, eu acho que é o filme mais maduro dele. Assim. E além desses filmes, claro, tem mais 4 filmes indicados nessa playlist no site, além de uma outra playlist que saiu na semana passada com mais 7 filmes, ou seja, são 14 filmes indicados em 2 playlists separadas que estão lá no site. O link está aqui na descrição. Como eu mencionei, Munique é o filme, eu acho que assim, formalmente a coisa mais sensacional que o Spielberg já fez. Como ele articula ao mesmo tempo zooms e panorâmicas, traveling super elegante, que ao mesmo tempo que sustentam uma tensão crescente. Eles falam muito sobre quem são os alvos daqueles personagens. Vou falar um pouco sobre a trama daqui a pouco. E sobre a maneira como os personagens principais se colocam como figuras invisíveis. Afinal, eles estão trabalhando de uma forma ali quase fantasma. Né? O Munique, a trama gira em torno do que aconteceu depois das Olimpíadas de 72, em que atletas de Israel foram massacrados por um grupo terrorista da Palestina. E aí um agente da Mossad e outros 4 israelenses vão atrás, numa missão secreta, atrás de 11 palestinos e tal que participaram desse ato terrorista. Mas é um filme que, pelas pessoas envolvidas, o Spielberg, que é judeu, o Eric Roth, que é o roteirista também, ele poderia ser uma espécie de uma obra orgulhosa, assim, mas ele dá voz ao outro lado também. E chega numa conclusão que é triste, assim, que é de uma violência cíclica em que você pode ser o caçador e anos depois ser a caça, você pode matar um cara que é o líder daqui, mas logo depois vai ter um que vai substituir e vai ser uma espécie de guerra infinita por algo que no fim as pessoas elas se perguntam até o porquê, assim. É um filme poderoso tematicamente, extremamente atual e que traz o Spielberg assim no auge dele atrás das câmeras. O elenco é muito cheio de nomes famosos, mas tem uma performance central do Eric Bana, que é um ator subestimado, muito potente. Porque ele atravessa um arco indo de um cara quase que mantém um anonimato e tal, um cara muito tranquilo, para um cara ali emocionalmente sugado e traumatizado, que sofre de paranoia e tal. Então é um filme, ele meio que transmite tudo que o Munique significa, assim. É que não se pode jogar pôquer com um gangster sem ter cartas na manga. Vou tomar uma aguinha aqui e já volto. A máquina vai falar algumas curiosidades sobre Steven Spielberg. Certo, Gustavo. Temos aqui algumas coisas interessantes sobre a carreira de Spielberg. A primeira é a história de Tubarão, em 1975. O tubarão mecânico, apelidado de Bruce pela equipe em homenagem ao advogado de Spielberg, quebrava constantemente nas filmagens em mar aberto. Sem conseguir revelar o monstro, Spielberg foi obrigado a esconder o tubarão pela maior parte do filme. E foi justamente essa limitação que acabou ajudando a transformar Tubarão em um dos filmes de suspense mais influentes da história. A segunda é que durante a produção de Munique, em 2005, Spielberg recusou praticamente todas as entrevistas e fez questão de blindar o set. Ele sabia que o filme ia ser politicamente explosivo e tomou cuidado para que o debate só começasse depois do lançamento. Mesmo assim, foi acusado tanto pela direita americana quanto pela imprensa israelense de equivalência moral entre vítimas e algozes. E o desgaste pessoal foi tanto que o próprio Spielberg disse, anos depois, que Munique foi o filme mais difícil que ele já fez.
A terceira é sobre contatos imediatos do terceiro grau, em 1977. Spielberg convidou o cineasta francês François Truffaut para interpretar o pesquisador francês que persegue os sinais alienígenas. Truffaut topou e, durante as filmagens, escreveu o romance A Vida em Cinema, nos intervalos, aproveitando o tempo livre no deserto americano. Foi a única vez que ele atuou em um filme de Hollywood e disse que tinha aceitado porque o roteiro do Spielberg lembrava as histórias que ele próprio gostaria de ter dirigido. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Muito já foi dito sobre Steven Spielberg, eu mesmo já falei muito sobre, nunca tinha falado tanto sobre ele aqui como hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, de deixar o like, de entrar no site onde tem todas as críticas, tudo detalhado lá, de comprar esse livro. Como eu disse, tem vários colegas de Spielberg aqui. Mas eu queria saber de vocês, se vocês gostam do Spielberg, de Munique, de qualquer outro filme dele, qual o filme favorito do Spielberg. Se você, talvez você odeie todos os filmes dele, deixa aqui nos comentários. Será um prazer lê-los e talvez respondê-los. Até a próxima.